E aí, aqui é o Node, imagine só. No reino da floresta de Taito vive uma família de corujas da torre, formada pelo casal Noctus e Marella. Com a ajuda de sua amiga cobra, a senhora Plitiver, eles cuidam de seus filhotes. Um deles, chamado Soren, é fascinado pelas histórias sobre os guardiões de Garou. Soren já ouviu essa história várias vezes e deseja encontrar com o lendário guerreiro Lai algum dia, mas Clude acredita que tudo não passa de uma mera lenda. Após a história, Noctus manda os filhos descansarem, pois amanhã eles terão aulas de voo para que aprendam a caçar. No entanto, assim que seus pais vão dormir, Soren chama o irmão para treinar mais um pouco. Os dois então começam a saltar dos galhos, mas Clude ainda não sabe usar bem as suas asas. Isso só alimenta sua inveja pelo irmão, que possui um talento nato para voar, e tenta ajudar Clude dizendo que ele deve se movimentar tal como o lendário Lai fazia. Clude diz que já está farto dessa história e começa a discutir com o irmão, mas os dois acabam se soltando da árvore e caem no meio da floresta. Logo em seguida, um demônio da Tasmânia aparece e Clude tenta proteger o irmão, mas é derrotado, e Soren se vê cercado pelo animal. Para o azar do predador, duas corujas orelhudas aparecem e o atacam, mas logo após o confronto eles capturam os irmãos e os levam embora. A dupla se apresenta como Jet e Jute, sendo dois soldados que fazem parte do exército dos Puros. Ao ouvir isso, Clude bica as garras de Jute para se soltar, mas a coruja o agarra de volta, dizendo que irá levá-los até a montanha de São Eigoles. No caminho, mais corujas aparecem levando outros filhotes, incluindo uma jovem coruja anã chamada Gelfi. Ela foi capturada pela coruja boreal, Grimble, que assim como Jet e Jute também faz parte dos Puros. Após uma longa viagem, todos são levados até a montanha, e Grimble anuncia que a partir desse dia, eles serão servos de Naira e seu rei, ninguém menos que Bico de Ferro. Porém, Gelfi e Soren se recusam a servi-los e pedem para serem levados de volta para suas casas. Naira não gosta nada disso e, como punição, os dois são rebaixados a catadores, devendo fazer trabalhos pesados em uma caverna, conhecida como o Peloteiro. Soren então é levado e tenta pedir ajuda a seu irmão, mas Clude se recusa, pois vê uma chance de provar o seu valor se unindo aos Puros. Com isso, ele segue pela caverna junto a Gelfi, quando os dois se deparam com outra coruja, em um estado de transe. Gelfi percebe que a coruja sofreu uma lunatização, um efeito causado quando as aves passam muito tempo olhando para a lua. Quando isso acontece, eles não possuem controle de suas ações e obedecem às ordens de seus mestres sem contestar. Soren e Gelfi fazem um pacto entre si para evitarem ao máximo olhar para a lua e todos vão dormir, pois no dia seguinte deverão trabalhar para os Puros. Ao amanhecer, Jet e Jute acordam os novos recrutas e mostram para eles as pelotas, que são os restos de comida despejados pelas corujas. O objetivo dos catadores é checar todas as pelotas e encontrar um tipo de cristal mágico, conhecido como partícula. Jet então dá uma amostra para Soren e o manda entrar em uma caverna, onde há uma reserva desses cristais dentro de uma bolsa. A coruja obedece, mas assim que atravessa a caverna, uma poderosa energia magnética faz o cristal se unir aos outros no saco. Após isso, o morcego leva o carregamento das partículas sem ser afetado por elas, e Jet e Jute ordenam que os catadores comecem a catar as pelotas. Soren e Gelfi então iniciam os trabalhos quando se deparam com Grimble. Ao ver que os dois não foram lunatizados, ele os leva até seu esconderijo, com Soren pedindo para que ele não faça mal à sua amiga. Mas ao invés disso, Grimble revela que ele não é um dos Puros e foi capturado quando o exército do Bico de Ferro invadiu suas terras. Desde então, a coruja foi forçada a servi-los, em troca de os Puros manterem sua família protegida. Mesmo assim, ele jurou ajudar todas as corujas que não foram lunatizadas a escapar, e promete ensinar Soren e Gelfi a voarem. Enquanto isso, Clude e outras corujas são selecionadas por Naira para se tornarem seus próximos soldados. Nos próximos dias, ela os treina em técnicas de voo, e assim que eles estão prontos, a rainha os testa em uma prova de caça. Naira então libera um pequeno pássaro azul, e a coruja que conseguir capturá-lo estará mais perto de conseguir seu lugar no exército. A prova então começa, e graças ao treinamento, Clude aprendeu a voar e tenta capturar o pássaro. Porém, um de seus adversários joga sujo e atira uma pedra contra Clude, que não desiste e revida com um empurrão, conseguindo capturar o pássaro com suas garras.
Naira fica surpresa com o talento de Clude e pergunta se seu irmão também é capaz de voar como ele. Ainda sentindo inveja do irmão, Clude inventa uma mentira dizendo que Soren sempre caía da árvore, pois nunca aprendeu a voar. Entretanto, a rainha não acredita nisso e o chama para se encontrarem com seu irmão, pois ela tem uma oferta a fazer. Ao mesmo tempo, Soren e Gelfi dão continuidade ao treinamento com Grimble, quando de repente a rainha aparece de surpresa. Ao ver a traição de seu soldado, ela o manda entregar as duas corujas, porém Grimble se recusa e parte para atacar Naira. Um confronto se inicia e mesmo sendo a rainha das corujas, Grimble se mostra mais habilidoso e a derruba no chão com seus ataques. Em seguida, ele manda Soren e Gelfi fugirem e irem atrás dos guardiões que estão escondidos além dos mares de Hulmir. Sem outra escolha, Soren aceita e ao ver o irmão, ele pede para que ele venha junto, porém Clude jura fidelidade à rainha e a ajuda na luta contra Grimble. O velho soldado tenta resistir para dar tempo a Soren e Gelfi, que são forçados a saltar da caverna em direção a um precipício. Graças ao treinamento de Grimble, eles finalmente conseguem voar e partem a toda velocidade para longe dali. Naira manda seus soldados irem atrás deles, mas Grimble a impede e os dois lutam entre si, enquanto caem da enorme montanha. Infelizmente, o velho soldado não resiste aos ferimentos e a rainha lhe dá um golpe final, o derrubando para o fundo do precipício. Após isso, ela e seus soldados partem em direção a Soren e Gelfi, que entram em uma caverna e tentam despistá-los. Em meio à perseguição intensa, eles veem uma pequena abertura na caverna, e com um movimento rasante, os dois conseguem atravessá-la, deixando a rainha e os soldados para trás. Enfim, Soren e Gelfi conseguiram escapar de São Eigolis graças ao sacrifício de Grimble. Os dois então partem para encontrar os guardiões, mas antes precisam fazer uma parada e descansar um pouco. Minutos depois, Soren vê uma floresta e decide pousar no local, onde encontra uma coruja buraqueira chamada Digger. Após ouvir toda a história, Digger aceita ajudá-los e os convida para sua casa, onde os apresentam ao seu amigo Crepúsculo, uma coruja cinza. Ele diz que trouxe o jantar para todos, mas ao mostrar sua presa, ela revela ser a Senhora Plitiver. A cobra fica feliz em rever Soren, que conta sobre os puros, a traição de Clude e sua busca pelos guardiões de Garou. Vendo que o garoto está decidido a encontrar os guerreiros lendários, Digger, Crepúsculo e a Senhora Plitiver aceitam acompanhá-lo nessa jornada. O grupo então parte até os mares de Hulmir sem desconfiar que em São Eigolis a rainha está tramando algo para o reino de Taito. Depois de Clude demonstrar sua lealdade, ela lhe oferece um cargo para o exército do Bico de Metal. Porém, ele terá que encontrar alguém para substituir Soren, e Clude sugere trazer Egletane, a sua irmã caçula. A rainha aceita e manda seu exército capturar a pequena coruja, pois pretende usá-la em seu plano. Além disso, ela apresenta Clude ao próprio Bico de Metal, que oferece ao garoto a chance de lutar em seu exército, desde que ele deixe qualquer fraqueza de lado e use seu ódio para eliminar seus adversários. Longe dali, Soren e seu grupo continuam a longa jornada, com Crepúsculo levando a Senhora Plitiver em seu alaúde. A viagem segue sem problemas até que de repente um bando de corvos começa a atacar o grupo e capturam a velha cobra. Soren voa o mais rápido possível para salvar sua babá, porém os corvos são mais rápidos e tentam despistá-los. Crepúsculo então tem uma ideia e usando suas pernas ele agarra Soren e com um giro do seu corpo consegue impulsionar a coruja a toda velocidade. Graças a isso, Soren consegue tomar o alaúde dos corvos e leva a Senhora Plitiver em segurança até uma montanha. Chegando lá, o grupo se depara com o enorme mar de Hulmir e de repente uma velha equidna se apresenta para o grupo, alegando ter o dom da profecia. Ele diz ter profetizado sobre um grupo de desconhecidos que se uniriam como uma família para encontrarem os guardiões. No entanto, eles terão que enfrentar um longo e perigoso caminho pelos mares, e mesmo quando chegarem ao fim de suas forças, só terão passado pela metade da jornada. Apesar do desafio, Soren aceita, e todos partem pelo mar sem fim de Hulmir. Horas se passam e o grupo ainda está longe do seu destino, e para piorar, eles são atingidos por uma forte nevasca. As corujas fazem o possível para resistir ao vento gelado, porém as asas de Digger ficam cada vez mais cobertas de neve. Por causa disso, a coruja não consegue mais voar, e começa a cair rapidamente, com Soren voando o mais rápido
rápido que pode para alcançar seu amigo. No entanto, assim que ele e o resto do grupo atravessam as nuvens, se deparam com o mar repleto de ondas e não há sinal de Digger por perto. Todos temem pelo pior até que uma enorme coruja das neves aparece, levando Digger em suas garras. Junto a ela surge outra coruja, que convida o grupo para virem com eles até o lar dos guardiões. Então, assim que passam pela nevasca, Soren e seus amigos encontram uma enorme fortaleza construída entre as árvores, onde vivem os lendários guardiões de Ga'Hoole. Chegando lá, ele descobre que o casal de corujas da neve são Boron e Baren, o rei e rainha da fortaleza. Após as apresentações, o casal convoca Soren e Gelfi para uma reunião, pois deseja saber como eles chegaram em seu território e o que estão procurando. Após ouvir o relato dos dois, Alamir, o conselheiro do rei, diz que a história sobre os puros vivendo em São Eigolis é absurda. Porém, Ezilbe, um dos guardiões mais velhos de Ga'Hoole, acredita nas palavras de Soren e sugere ao rei que esse assunto seja investigado. Boron então ordena que Alamir envie uma equipe de busca até o local indicado, para confirmar se a história de Soren é mesmo verdadeira. Depois da reunião, o grupo é levado para os seus aposentos por uma jovem coruja chamada Otulissa, por quem Soren se apaixona à primeira vista. Ela também avisa aos forasteiros que, se quiserem se tornar guardiões, deverão passar por grandes desafios. Vendo a chance de realizar seu sonho, Soren aceita se tornar um guardião e na manhã seguinte, ele inicia seu treinamento junto dos demais. Além de voar, as corujas precisam aprender a se localizar através das constelações e lutar usando espadas e garras afiadas. Enquanto Soren está se tornando um guardião, Clude é ensinado por Bico de Ferro a derrotar seus adversários usando seu ódio e agressividade. Ele também conta sobre a sua luta contra o Lai, que destruiu o seu bico e o deixou cego de um olho. Porém, ele pretende se vingar do guerreiro e tomar o trono do reino de Taito para si, algo que só deixa Clude ainda mais fiel à causa dos puros. No entanto, Egletane fica cada vez mais preocupada com o seu irmão e pede que ele a leve de volta para casa. Diante da insistência da irmã, Clude aceita, mas antes pede à irmã para que dê uma olhada na lua cheia, fazendo a pequena coruja ser afetada pela lunatização. De volta à grande árvore, Soren encontra um livro na biblioteca narrando a história da Batalha das Garras de Gelo. No entanto, o livro mostra uma versão bem mais pessimista da lenda, e Ezilbe diz ao garoto para se acostumar com isso, pois a guerra não traz nada além de dor e sofrimento. Após isso, o velho guardião chama Soren e seus amigos para mais um treinamento de voo. Dessa vez, eles deverão enfrentar uma forte tempestade e aprender a superá-la, usando seus instintos para voarem, sem serem afetados pela chuva e o vento. Ezilbe diz para eles sentirem a natureza ao redor, e Soren aceita seu conselho e enfrenta a tempestade. Por um momento, a jovem coruja é capaz de voar no mesmo ritmo da chuva, e o tempo desacelera ao seu redor, enquanto Soren voa, sem ser afetado pelo vento e a água. No entanto, Soren acaba se distraindo e perde o controle, quase caindo direto para o mar. Ainda assim, Ezilbe fica surpreso com sua habilidade e diz para o garoto continuar treinando, pois ele ainda tem muito a aprender. No dia seguinte, Alamir e 2 de seus soldados chegam até São Eigolis e descobrem que tudo o que Soren falou era verdade. Ele então ordena aos soldados que derrubem os guardas dos portões, enquanto ele tenta encontrar outra entrada para a montanha. Os soldados obedecem e partem para atacar os guardas, apenas para encontrar 2 bonecos feitos de trapos. Logo em seguida, uma dupla de morcegos aciona um mecanismo, liberando o compartimento com a reserva de partículas, que prendem os soldados em uma armadilha. Ao mesmo tempo, Ezilbe leva Soren até seus aposentos, onde ele encontra um de seus livros sobre a Batalha das Garras de Gelo. É então revelado que o velho guardião é Lai, o lendário guerreiro, que desde a sua batalha contra o Bico de Ferro teve seu olho ferido. A conversa entre os dois é interrompida quando Alamir reaparece, dizendo que conseguiu trazer 2 pequenas corujas de São Eigolis. Uma delas é Egletane, que está sob efeito da lunatização e não consegue se mover. Soren se desespera ao ver a irmã naquele estado e pede aos guardiões que a ajudem a sair desse transe. Junto a isso, Alamir avisa que a história sobre os puros era mesmo real e os guardiões precisam atacar antes que eles se tornem mais fortes e dominem o reino de Taito.
O Rei Boron concorda e convoca seus guardiões, incluindo Lai, para recolherem seu equipamento e partirem rumo à batalha. Soren se oferece para ir junto, mas Lai o proíbe, pois ele ainda não tem treinamento suficiente e precisa cuidar da sua irmã. Por fim, os guardiões partem em viagem até São Eigoles, sem desconfiar que estão caindo na armadilha montada por Alamir e o Bico de Ferro. Minutos depois, Soren se reúne com sua irmã, que continua lunatizada e não consegue reconhecê-lo. A jovem coruja pede desculpas à irmã por não ter conseguido protegê-la. De alguma forma, suas palavras ajudam Eglethane a recuperar a consciência e ela conta que foi capturada pelos puros e levada até a montanha. Não apenas isso, mas seu próprio irmão, Clude, a deixou lunatizada para que fosse usada para atrair os guardiões em uma cilada. Após descobrir toda a verdade, Soren decide ir até a montanha para avisar os guardiões. Eles precisam se apressar, pois o Rei Boron e seus homens acabam de chegar em São Eigoles e iniciam um ataque surpresa contra os puros. Ao entrarem na montanha, eles encontram vários filhotes de coruja lunatizados e partem para resgatá-los. Porém, Lai nota que há algo de errado e logo em seguida o grupo de morcegos abre o compartimento das partículas. Graças a isso, a energia magnética se espalha e todas as corujas ficam rendidas no chão, exceto Alamir, que revela ser um espião dos puros. Tudo era um plano para capturar os guardiões, e após todos estarem rendidos, Naira e Bico de Ferro iniciam a segunda etapa. Eles ordenam que o bando de morcegos voe em direção aos guardiões e os eliminem, sugando todo o seu sangue. Antes que isso aconteça, o grupo consegue chegar à montanha e vêem os morcegos partindo para o ataque. Soren tenta bolar um plano e, ao observar o ambiente ao seu redor, ele descobre um jeito de salvar os guardiões. Ele então pede a Crepúsculo e os outros que detenham os morcegos, enquanto ele parte para ajudar os guerreiros. O grupo coloca o plano em prática e Crepúsculo, Digger e Gelfi avançam contra os morcegos usando seus bicos e garras para derrotá-los um a um. Ao ver as corujas, Bico de Ferro confronta Alamir, pois ele tinha dito que traria todos os guardiões até a armadilha. A coruja tenta se explicar dizendo que aqueles não são guardiões, mas Bico de Ferro não acredita em suas palavras e ordena que os morcegos eliminem o traidor, como punição. Nesse meio tempo, a luta contra os morcegos continua, mas Crepúsculo e os outros são pegos pelo efeito magnético das partículas. No mesmo instante, Soren vê uma floresta em chamas, e ao pegar uma lâmpada na caverna, ele a leva em direção ao fogo. Lembrando dos ensinamentos de Lai, Soren usa sua habilidade para voar entre as árvores, atravessando o fogo sem ser atingido. Graças a isso, a coruja consegue acender a lâmpada e atravessa as chamas, chegando até a montanha, onde ficam guardadas as partículas. Em seguida, Soren voa o mais rápido possível em direção ao campo magnético, despejando a lâmpada na caverna e destruindo o mecanismo. Graças a isso, ele destrói o suporte que mantém o compartimento das partículas aberto, cortando o seu efeito e libertando todos os guardiões. Diante desse ato de coragem, Lai parabeniza o garoto, mas avisa que a batalha está só começando. Então, todos os guardiões se reúnem e avançam contra Bico de Ferro, que convoca seus soldados para contra-atacarem. Uma batalha feroz se inicia entre as corujas, que usam suas espadas e garras afiadas para atacar umas às outras. No meio do confronto, o Rei Boron é agarrado por corujas puras, mas consegue se livrar, girando seu corpo e as arremessando para longe. Ao ver o rei, Naira avança em sua direção, mas é impedida por Lai, que bloqueia sua investida com um ataque rápido. O confronto se intensifica e Soren vê tudo de longe, quando no meio do céu surge seu irmão mais velho, Clude. Soren então voa para a batalha e tenta falar com Clude, mas ele responde usando suas garras para arremessar o irmão na floresta em chamas. A jovem coruja consegue se segurar nas árvores, mas Clude volta a atacar, pois quer provar ao irmão que ele sempre foi superior. Perto dali, Lai avança contra Bico de Ferro e os dois rivais se reencontram novamente para uma revanche. Dentro da fortaleza de São Eigoles, os dois lutam entre si e Bico de Ferro ataca com toda a sua força, mas Lai é mais ágil e contra-ataca, empurrando seu adversário ao chão. O velho guardião vai se certificar que o inimigo foi derrotado, mas Bico de Ferro desfere um ataque surpresa e o derruba com um golpe. Em seguida, Naira aparece, levando Lai para outra parte da caverna, e junto a Bico de Ferro, os dois começam a atacar o guardião com toda a fúria.
De volta à floresta, Clude continua a atacar seu irmão, mas Soren usa o que aprendeu e o derruba com um golpe de sua asa. Após isso, ele tenta convencer Clude a voltar para sua família, mas ele responde que os puros foram os únicos que acreditaram em seu potencial. Clude então tenta mais uma investida contra Soren, e os dois são empurrados contra uma árvore. Apesar do golpe, Soren se segura e agarra a perna do seu irmão, que acabou quebrando a asa com o impacto, e começa a cair em direção ao fogo. Soren faz o possível para salvar o irmão, porém Clude ainda guarda ressentimento por ele e tenta atacá-lo. A coruja desvia do ataque, mas ao fazer isso acaba soltando o pé de Clude, que cai em direção às chamas. Acreditando que seu irmão se foi, Soren se enfurece e ao segurar um pedaço de galho aceso, ele voa em direção à montanha para confrontar Bico de Ferro. Enquanto isso, o vilão e sua companheira continuam a lutar contra Lai, que já está sem forças e cai derrotado no chão. Os dois se preparam para dar o golpe final, mas Soren aparece no último minuto e ataca Bico de Ferro com seu galho em chamas. Apesar do esforço, o vilão se mostra mais forte e rende a jovem coruja, enquanto Naira mantém Lai preso ao chão. Com a vitória ao seu alcance, Bico de Ferro ameaça eliminar Lai na frente de Soren, mas a jovem coruja reúne forças e consegue se soltar. Lai faz o mesmo e ataca Naira com um chute, a derrubando em um buraco e ferindo sua asa. A rainha foi derrotada, mas Bico de Ferro continua de pé e tenta atacar Soren, que acaba soltando-lhe seu galho. A coruja então voa para a parte mais baixa da caverna e pega o galho de volta, caindo em meio a uma parede de pedra. Bico de Ferro o segue e avança para lhe dar o último golpe, mas Soren consegue erguer o galho com sua perna e acerta o coração do adversário. Enfim, o líder dos puros foi derrotado, e mesmo com Naira desejando vingança, ela chama os seus soldados para recuarem. A batalha chegou ao fim e todos os guardiões retornam para Hulmir, onde Soren e seus amigos são saudados como heróis. Em recompensa por sua bravura, eles são nomeados como os novos guardiões de Garrul, e Soren reencontra sua família, com todos orgulhosos pelo que ele se tornou. Agora, como guardiões, Soren e seus amigos prometem continuar cuidando do reino de Taito, pois sabem que em breve os puros irão voltar. Esse dia está cada vez mais próximo, pois em meio ao campo de batalha, Clude aparece tendo sobrevivido ao incêndio na floresta. Em meio aos destroços, ele encontra a máscara de seu mestre e se nomeia como o novo Bico de Ferro. Ele jura vingança contra seu irmão e todos os guardiões, prometendo eliminar o rei e trazer o domínio de Taito de volta aos puros. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!